Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, eu tenho duas ilustres visitas, dois amigos, né? O Dr. Clemente, que já é nosso comentarista aqui no programa, falamos de saúde, mas também de outros assuntos. Boa tarde, Clemente, obrigado pela participação, viu? Boa tarde, Augusto, ao Hector, um prazer estar com o Hector depois de muitos anos. Nós estamos falando do livro que vai ser falado pelo Augusto aqui, mas eu lembro que o Hector me presenteou isso mais ou menos há 15, 17 anos mesmo, né? E fico muito honrado de participar, e também a toda a equipe, e a você, telespectador, que sempre nos brinda com a sua audiência. E também agora a presença do vice-campeão mundial. Eu torci para a Argentina, viu, Hector? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, boa tarde, Augusto, Clemente, também uma satisfação estarmos juntos de novo, depois de muitos anos, que eu estive um pouco fora. Ainda tem gente que me pergunta, mas o Hector já voltou da Espanha? É que eu estou indo e voltei, na hora cada 6, 7 meses eu fico 2, 3 meses lá para não perder minhas permanências. Você está assessorando o Papa, é verdade? O Papa é uma dessas situações que de alguma forma eu tenho que tolerar as brincadeiras, as piadas, por ser argentino. E campeão o time dele foi campeão da Libertadores agora. São Lourenço, né? Ele é torcedor de São Lourenço e parece ser um homem com uma visão bem diferente, apesar de eu não ser assim, seguidor desse tipo de... eu tenho uma postura um pouco eclética, mas sem dúvida está impactando mundialmente com suas atitudes, seus comportamentos. E uma coisa que me surpreende muito e que sem dúvida deveríamos acompanhar é esse exercício do desapego, né? E que quanto mais anos vou tendo, e há muitos anos que digo que apego deixa doente e termina matando, né? Então os bens materiais são necessários, mas não há que se apegar a eles, porque seguramente podem afetar nossa saúde, que é um assunto que eu trato há muitos anos, e justamente essa abordagem psicossomática que eu defendo há tantos anos passa por esse esquema. E eu, já que falou o Papa Francisco, ele realmente sempre praticou e parece que continua praticando e incomoda muito, né? Principalmente porque ele está atingindo interesses muito grandes, inclusive toda essa transformação que está realizando com o Banco Vaticano e fazendo uma limpeza assim, da corrupção, uma revolução que estava acontecendo, e que isso é generalizado, não é um problema do Vaticano, não é mundial, não é? As religiões, né? Mas surpreende isso, não? Com certeza. Clemente, você acha que o emocional interfere na saúde do ser humano? Com certeza. Interfere muito. E na verdade, eu acho que qualquer médico no dia a dia, se ele ficar atento, ele vai verificar que realmente os aspectos emocionais desencadeiam uma série de doenças. E isso aí você vai falar com um gastro, por exemplo, muito desencadeamento. Você fala assim, mas a gastrite tem o Helicobacter, a hérnia, a úlcera tem o Helicobacter, mas você tem fatores emocionais desencadeando esse processo. Você tem dermatites, né? Dermatite, a própria psoríase se desencadeia, o vitiligo que você... O vitiligo é emocional, não é emocional? Também desencadeia, e uma série de doenças, até doenças psiquiátricas, né?
sempre se arranja um órgão de choque. E não pode esquecer que o coração também é um órgão de choque. Então, realmente, o fator emocional é super importante. E eu concordo com o Hector, isso de longa data, de que se realmente tivessem políticas públicas voltadas para esse segmento, certamente você teria aí, nada, 60% vamos dizer, procura menor nos pronto-socorro, nos ambulatórios. Certamente aconteceria isso, Augusto. O Hector me contou uma ocasião, ele estava fazendo um atendimento num dos postos que ele atende, chegou uma senhora lá, ele estava me contando isso, chegou uma senhora nervosa e está acompanhada do filho, ou da filha e da nora, ou do genro, não me lembro agora. E aí ele pediu para os dois saírem, ficou sozinho com a mulher, né? A mulher em meia hora ficou boa. Realmente aquilo que eu digo, que somos com quem comemos, que é o que mais aparece na capa do meu livro, esse com quem comemos tem a ver com quem nos relacionamos desde que nascemos. Mãe, pai, irmão, depois a convivência, a comunidade, o município, o estado, o país em que você vive tem a ver com a saúde. Porque a saúde é o equilíbrio entre vários itens, como são o físico, mental, econômico, social e o meio ambiental, né? Então, quando o só fato de pedir que saia o acompanhante já cria um clima diferenciado e, primeiro, se sentem acolhidos, que é um fato. Já tem uma história muito assim, de muitos anos atrás, em minha consulta particular, nunca esqueço. Me disse, eu atendia na época que a Beneficência atendia o INPS de anos atrás, que é o SUS atual. Eu não era nem nascido. Então, o que sucede? Uma senhora veio ao meu consultório como cliente particular e na época eu só atendia particular, sempre atendia, mas eu tinha atendido a secretária, a empregada dela. E esta senhora morava num sítio aqui no Morro Santa Teresinha, que é considerado de alto nível. E falou que ela veio ao meu consultório porque essa senhora falou para ela: vai, dona, vai, ele me fez sentar. Ou seja, imagina a relação médico-paciente, como é falha, que para que pelo visto não deixava nem sentar os pacientes, de rapidez com que se atendia. E eu acho que esse é o resgate que se pode conseguir através de programas coletivos como este da medicina psicossomática. Porque aí você tem tempo para interagir com 20, 30 pessoas, 2, 3 vezes por semana, 2 horas, por exemplo, como temos agora em São Vicente, como temos esse programa na Unimed, que é aberto a toda a população. Então, é onde eu posso interagir, né? Agora mesmo, eu trabalho no SUS, numa UPA aqui em Peruíbe, e eu tive problemas quando comecei a clinicar lá, que foi através de Augusto, que fui trabalhar lá, que na época, 2 anos, quando voltei da Espanha. E são centos de atendimentos, somos 4 médicos, mas eu tive muitas dificuldades no começo porque diziam que eu gastava muito tempo na consulta, né? Mas na realidade depois, hoje as pessoas querem se atender mais comigo porque já me conhecem, sei lá. Mas é porque é uma forma que eu não consigo atender de outra maneira. Você tem que ter um mínimo de vínculo de relação médico-paciente. E o emocional está diretamente vinculado. Mas algo fundamental, você tem que ter um conhecimento médico clínico e saber separar que o problema é orgânico mesmo, que é funcional. Não é? Mas você está falando disso, a maior reclamação que a gente tem, isso por parte dos médicos também, é que os planos de saúde e o próprio serviço público pressionam o médico, né? No sentido que o Hector comentou, de não demorar muito, porque tem muita gente para ser atendida, e os planos, porque cobram tão pouco, aliás, pagam tão pouco, que o médico tem que atender muita gente para compensar, né? Então, a saúde também vive um dilema, não só por parte do paciente, mas por parte do profissional médico, né? Eu concordo, Augusto. Embora a ideia do
do Hector eu acho que é uma ideia fantástica e na verdade ele sempre trabalhou assim, quer dizer, o Hector não é um cara que fala aquilo, porque ele prega alguma coisa que ele ainda pratica, né? E na prática é isso que acontece. Você tem convênios que pagam R$25 uma consulta, 30. Aí o cara tem um consultório, paga lá 2, 3 mil de aluguel, mais secretário, mais isso, aquilo, e ele acaba se sujeitando a fazer, vamos dizer, uma consulta a cada 10 minutos, ou até menos do que isso, para tentar pagar o seu custo. Então, isso é realmente um problema difícil de quebrar. Quer dizer, seria do lado dos planos de saúde. Do lado público, também você tem razão, Augusto, porque, de certa forma, tem aquele número de pessoas que tem que ser atendida naquela unidade ambulatorial. E aí se faz aquela fila generalizada e o médico realmente acelera como se fosse uma produção em série, né, e vai atendendo. E volta naquilo que o Hector chamou a atenção, quer dizer, não existe relação médico-paciente. Que é a base, né? Que é a base. Por isso que o paciente não chega a sentar, mas mais ou menos isso que você comentou. Quer dizer, é tão rápido que o cara, ele nem chega a sentar e... E o paciente está tão acostumado que se você não pede para sentar, ele não senta. Eu estou vivendo isso diretamente. E é muito delicado. Isso realmente... Agora, não pensem que, por exemplo, nessa experiência de 3 anos, quase 3 anos na Espanha e Portugal, que a situação é diferente. Hein? A situação, por exemplo, Portugal, você necessita para pedir um exame, uma ultrassonografia, às vezes 3, 4 meses para fazer. Em Portugal? Em Portugal. Mas antes da crise ou não, agora? Sempre foi assim. Hoje, médico da família, teu médico de cabeceira, para conseguir, não está tendo médico. Tá Porque vendo? não tem profissional ou os profissionais estão desvalorizados? Não tem profissional. Não tem profissional e é fechado. Não deixa entrar mais médico para conseguir revalidar o diploma em Portugal. Eu estou tentando fazer Olha, isso. a Dilma ontem, na entrevista que ela deu para o Jornal Nacional, ela usou esse exemplo. Ela disse que os mais médicos vieram porque ela chamou, não apareceu, chamou de novo, não apareceu, chamou de novo, não apareceu, aí resolveram trazer os médicos de Cuba. Ela falou isso ontem no Jornal Nacional. Quer dizer, agora me parece que é um problema mundial. Não ter médicos não é só aqui, não. E agora a Espanha, na cidade onde eu moro, lá, diminuíram pela metade, porque o orçamento não está dando, os públicos diminuíram pela metade os médicos. Por quê? Porque há uma crise, porque estamos, e aí está o que Clemente mencionou, a Organização Mundial da Saúde considera que 60% dos problemas da saúde correspondem ao estilo de vida. Então imaginem, não adianta seguir, nós estamos enxugando gelo o dia inteiro nos pronto-socorro, nos ambulatórios, porque não adianta você baixar a pressão com medicamento, tratar a gastrite com cimetidina, porque ou você reformula hábitos, comportamentos, ou nada vai ser resolvido. Eu atendo uma média de 3, 4 diabetes compensados por plantão, e são pessoas que você, quando entrou, já sei que ele pode ser diabético e está pesando acima do peso, mas já com obesidade mórbida, muito. E a obesidade que eu estava falando antes de começar o programa com Clemente, na tribuninha com o finado Amleto Rosato, eu já falava de obesidade infantil. Imagine os anos que eu estava prevendo o que estava acontecendo. Então hoje, ou nós fazemos uma campanha municipal, estadual ou federal de obesidade, ou teremos problemas. Agora, não sei se todo mundo sabe, mas vou comentar, nesse mês, fará um mês ou menos dias, uma lei federal na Argentina foi baixada, o sal foi banido de todos os restaurantes da Argentina, e se você quer agregar sal, tu tem que pedir para o gerente que tem um sal com muito menos teor de sódio. Por quê? Porque isso vai poupar 2.000 vidas por ano, morte, 14.000 AVCs por ano e creio que uns 11.000 ou 12.000 infartos por ano, só suspendendo o sal
no restaurante. Imaginem Na que... verdade, não suspendeu, né? Não, proibiu. Não, tá proibido na mesa. Na mesa. Não, mas na mesa. Sim, mas... aí o cara, mas se você pedir, o cara pode trazer. Pode pedir. Não, só tô dando. Eu achei sensacional. E eu vi a entrevista dele na Bandeirantes, no canal aberto, né? E ele explica, não proibimos, só não incentivamos. Então. Que é uma medida simples, né? Mas vejam, são 2.000 mortes por ano em um país que tem 40 milhões de habitantes. Imagina 200 milhões no Brasil. A mesma conta que ele fez do sal, ele fez da maconha, né? Então, olha, a gente gasta tanto tratando, então vamos regularizar. O cara vai poder, mas de forma... Aliás, o governo vai arrecadar em cima do vício dele. Mas eu acho fantástico, porque se a gente pensar, é uma medida tão simples e nunca ninguém pensou. Fala assim, às vezes as coisas simples ninguém pensa. É verdade. E por mais que, como o Augusto chamou a atenção agora, se pedir ele traz, mas não deixa de ser uma dificuldade. E à medida que essa dificuldade aumenta, você tende a diminuir realmente os índices. Mas, né? E, Augusto, é impressionante. A gente está falando isso, mas o brasileiro usa, em média, 4 gramas de sal por dia, quando preconizado... Por dia? Por dia. Assim, o preconizado seria entre 1 e 2 gramas. Se tolera até 2 gramas. O brasileiro usa 4. Então, não... Gente, e o próximo... E quem tem pressão baixa, Hector? Não tem nada a ver. Quem tem pressão baixa... Meu pai, por exemplo, tem pressão baixa, ele comia com muito sal. Aí falava, pai, evita o sal, não, tem pressão baixa. Está tudo errado, não tem nada a ver. Ao contrário, vai lesar mais o coração. O sal lesa o coração. E o mesmo... Não, é bom saber que o rim, ele tem insuficiência cardíaca. Então, será que tem a ver com o sal? A insuficiência cardíaca, o pior inimigo do coração é o sal. Olha o sal. E mais... A artéria, você pegar a aorta, por exemplo, né? Você tem hipertrofia, vai o coração... Mas você tem problema com o rim também. Você causa uma nefropatia. Então, a coisa não é tão simples assim, não. O sal só faz mal. Ainda mais o sal refinado, né? Que vem com sódio. Todos os sais. Todos os sais. E mais, outra lei que vai ter que sair é o açúcar, gente. Sal... Tem 2 livros que eu recomendo no meu livro e que foram banidos, nunca mais vi. Só quem quiser comprar, o telespectador, entrar na internet, nos sebos online, você consegue comprar. Um se chama Sugar Blue, que é o blue do açúcar que cantavam os negros dos Estados Unidos, vinculado à escravatura e à cana-de-açúcar, que William Duff escreveu esse livro. Quem lê Sugar Blue não vai comer mais açúcar na vida. E quem lê o Sal Assassino, que é outro livro fantástico para não comer sal. Eu não uso sal há mais de 25 anos, só o que já vem. O que já vem nos alimentos, e hoje já estou usando, há muito tempo já uso, as 5 drogas brancas que mais matam hoje são sal é branco, açúcar é branco, leite é branco, o arroz refinado é branco e as farinhas são brancas. E eu brinco também, que é uma coisa muito séria, que a cocaína também é branca. Mas é simples, é branco, não ponha na boca. Tá? Isso são mnemotécnicas muito simples. Agora, não, mas eu tomo muito leite, eu adoro leite. Mas o leite não é branco, meu leite é moreninho. Você tem meu livro, mas não leu, porque já no livro diz o leite é bom para bezerro, mas leite, vaca adulta não isso mama. É uma polêmica, eu vi uma matéria recentemente dos médicos que são contra o leite e os médicos que dizem que não tem nada a ver. Tem uma polêmica grande. Então tem uma polêmica. Agora, do açúcar. É a mesma polêmica que a dieta das proteínas e gorduras e os hidratos de carbono. Coitado, o médico morreu porque escorregou e bateu a cabeça e disseram que ele tinha morrido da dieta. Isso é um conceito muito antigo, mas vejam, há 20 e poucos anos veio a margarina, veio todo o combate das gorduras e hoje temos metade da população mundial obesa. E diabetes tipo 2. Então, hoje temos diabéticos de uma forma impressionante. E cada vez mais. Cada vez mais. Resultado de quê? Disto que estamos comentando aqui. A minha glicemia sem
101, Hector. Eu já sou um pré-obeso, não sou? É intolerante a diabetes. Passou de 100, é intolerante. Passou de 100? 125 para frio é diabético. Eu sou pré-diabético, só que agora, nos últimos meses que estive na Espanha, engordei 3, 4 quilos, fui para 104. Mas eu nasci já pré-diabético. 104? 105, cheguei. Mas, puta, não parece não. Porque eu sou pré-diabético. Eu não sou hoje diabético, porque há 36 anos que perdi 23 quilos de peso. Por isso meu livro começa dizendo que eu sou um gordo recuperado. Eu vou ter que fazer... Não tem cura. Eu tenho que fazer um intervalo. Eu queria passar a palavra para o Clemente. Eu vi uma matéria ontem dizendo o seguinte, que a Globo tá pé da vida com os caras que participaram do Medida Certa. Porque todos voltaram a engordar. Todos, sem exceção, voltaram a ganhar peso. Porque não existe a cura. Por isso começa dizendo, eu sou um gordo recuperado. Nós não temos cura, temos controle. Alcoólicos Anônimos, nada como um dia após o outro. Comenta, Clemente, quer comentar alguma coisa? Isso aí eu vi essa reportagem da Globo, todo mundo engordou, mas eu queria lembrar uma parte que o Hector falou aí. Uma estatística recente, 72% dos americanos estão acima do peso. 72% do americano acima do peso. E tem um cientista americano, também aproveitando o gancho do Hector, ele sugeriu isso, é claro que o governo não aprovou, sugeriu no Congresso americano que o açúcar fosse considerado uma droga. Claro. Droga, tipo cocaína, de tão mal que faz, quer dizer, e é um cientista ali, não é uma brincadeira, não é um cara que colocou aquilo por acaso, tal. Ou seja, a coisa é muito séria, é que as pessoas realmente não dão muito. Como eu já vi um médico num estudo dizendo que nós, aqueles que comem muito, são viciados no carboidrato. Que o carboidrato vicia. Mas aí, quem lê meu livro, está todo escrito isso há 17 anos atrás. Só que você sozinho não pode. Eu estou com o livro do Hector. O Reale, mostra o livro. O Reale é gordo. Pelo tamanho dele é gordo. O Reale é barrigudinho. Olha lá, somos o que comemos, como comemos e com quem comemos. Hector, o seu livro está em que livrarias? Está na porta da Martim Fontes. Olha aí. Há 17 anos. Há 17 anos. Não, é um livro fantástico. Realmente eu li logo que o Hector lançou e realmente hoje ele continua mais atual do que na época que você descreveu. Terceira edição, hein? Muito legal. E olha, falando, nós vamos ter que fazer um intervalo daqui a pouco, mas lembrando, Reali, a Unimed, o Hector tem um programa de medicina psicossomática pela Unimed Santos, não é isso, Hector? E que é gratuito, aberto ao público, que é uma aqui na contribuição. Joaquim Távora? Que é no pronto-socorro da Conselheiro Neves, no auditório. 748. Todas as segundas-feiras, das 5 às 7 da noite, é aberto ao público, gratuito. Isso é uma prestação de serviço que a Unimed faz à população da Baixada. Onde você aborda a alfabetização emocional. São grupos de autoconhecimento e o mesmo programa temos em São Vicente. Está aqui, ó, vou mostrar, tem que parabenizar lá o pessoal da Secretaria de Saúde de São Vicente, que implantou esse projeto, esse programa aqui, aliás, lá em São Vicente. Quando voltei da Espanha, aqui também tínhamos implantado em Santos, mas foi um contrato de 3 meses. Por enquanto estamos esperando ver se podemos voltar para que Santos também tenha acesso a esse programa. E você em Santos, você ficou quantos anos com o programa aqui em Santos? Bom, esse programa durou desde 1993 em Santos e em São Vicente até 2011, que fui para a Espanha e voltei agora em 2014 e começamos de novo. Agora, São Vicente sai na frente com esse programa, programa de medicina psicossomática, segundas e quintas, às 2 da tarde, na UBS Central, Avenida Antônio Emerick, 509, exatamente. Vila Cascatinha. Então, é um programa que já tivemos em São Vicente, que foi, o inaugural foi em 93, e não, foi ininterrupto, tanto em Santos como em São Vicente. E tivemos a sorte, para mim, minha surpresa, que quando fui para a Espanha, consegui implantá-lo lá, porque nada dessa abordagem existia, nem na Espanha, e consegui implantar em Portugal também.
Foi algo como eu moro aí na fronteira entre Espanha e Portugal, dava para trabalhar nos dois. Só que, para mim, a surpresa, há um total desconhecimento, que a medicina do século XXI, eu vinha falando isso há muito tempo, e que está embasado na ciência que se chama psiconeuroendocrinologia. Esse é o embasamento científico dessa abordagem, onde você vai abordar, depois de descartar o problema orgânico, ver o funcional, que significa mudar comportamento, isso sem dúvida. Muito então, bom. Todo aquele que não tem um transtorno psiquiátrico, tá, pode ser abordado psicossomaticamente. E só se estressa competente, isso para o telespectador entender. Só somatiza competente, incompetente não se estressa. Isso é algo que é difícil de compreender, mas fiquem felizes de somatizar porque significa que são competentes. Por desgraça, o incompetente é incapaz. Vamos fazer um intervalinho, no próximo bloco a gente volta. É muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta aqui pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar hoje com a participação do Dr. Clemente e também do Dr. Hector Runian. Mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E também mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, no Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep tem 3 centros de treinamentos, um na Ponta da Praia, um no Guarujá e também na Conselheiro Nébias. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós estamos conversando aqui sobre vários assuntos, mas principalmente medicina psicossomática, não é
este programa que está implantado na cidade de São Vicente, pela Saúde Pública de São Vicente, e também na Unimed de Santos, ali na Conselheiro Nébias 748. Agora, Clemente, olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando desses... O Hector falou da farinha, do sal, do açúcar, você comentou, né? E, na verdade, o que a gente percebe é que os alimentos cada vez mais têm produtos químicos, não é? E o consumismo, principalmente nos Estados Unidos, né? E o Brasil, eu acho que não foge muito disso, carrega em seus produtos, não é? Esses malefícios. E não vejo uma preocupação das autoridades. Agora, esse ano fizeram um acordo, né, para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos. Eu fiquei impressionado dos milhões de toneladas que vão ser eliminadas, né? Mas que ainda está aquém do que seria saudável. E na verdade ainda não está em prática, né? Você pega, não, hoje você tem um monte de embutidos aí, especialmente, ou até de produtos mesmo. Esse pessoal que usa, por exemplo, molhos, temperos prontos, isso aí, um excesso de sal absurdo. Então, depois a gente reclama que a população aumentou o índice de incidência de hipertensão. Para chamar a atenção, Augusto, mais de 50% da população acima de 60 anos tem hipertensão. Mais de 50%. Isso é uma estatística brasileira mesmo. Mais de 50% das pessoas acima de 60 anos tem hipertensão. Então você vê que é um índice altíssimo. E aí gera aquilo que o Hector já chamou a atenção. Hipertensão, hipertrofia do coração, a aorta dilata, depois você entra em insuficiência cardíaca. E aí, insuficiência cardíaca, tensão arterial, aumenta o índice de infarto, derrame, a maior parte dos derrames, os AVCs, né, estão relacionados à pressão alta. Mesmo tem dois tipos de derrame, né? O hemorrágico e o obstrutivo, que tem alguma obstrução. Mas, normalmente, mesmo esse tipo, ele está associado à hipertensão. É hipercomum. E a gente é um exemplo vivo disso, porque eu estou na área de imagem. Então, tomografia, ressonância, você pergunta, quase todos são hipertensos. Ou no AVC isquêmico, que é o que tem obstrução, ou no AVC hemorrágico. Então, vê um índice de complicações da hipertensão. Sem contar outros problemas arteriais, né, periféricos, problemas assim. Então, realmente, é um complicador. Ou vão levar a coisa a sério, ou nós vamos gastar muito dinheiro. Vamos gastar muito dinheiro em medicina pública mesmo, independentemente dos convênios. É verdade. Essa proposta desse programa, que na realidade é uma reeducação constante e uma conscientização, eu digo que saúde política de alto nível. Então, eu não voto no Brasil, não participo de partido nenhum, mas desde que eu faço esse programa, esse é um ato político. Quer dizer, as pessoas, eu canso de falar que muitas doenças, por exemplo, são resolvidas procurando um bom advogado. Mas muitas doenças. Por quê? Porque você vai eliminar o conflito que dispara o processo de estresse, porque estresse é viver. Estresse é um bem necessário para a saúde. As pessoas falam de estresse como coisa ruim. Nada disso. O estresse é um processo com o qual a gente nasce e se prepara para enfrentar os estímulos negativos ou positivos que você possa receber constantemente. Quando você resolve o problema, você controla o estresse. Você se estressa e termina adoecendo quando perde o controle da situação. Então, o que necessita a pessoa? Por isso esses programas são importantíssimos. Imagine se tiver, não sei se temos 30 ou 40 centros de saúde em Santos. Tivéssemos 40 programas disponíveis onde a pessoa vai entrar e pergunta o que quiser para um profissional que está disponível para orientá-lo. Você diminuiria um monte de pedidos de exame, de consultas desnecessárias. Por que os pronto-socorro estão lotados? Porque é o mais rápido. Se eu estou passando mal, vou no pronto-socorro, porque se marco a consulta, até que me atende. Então,
se tivesse um espaço aberto como temos agora, como tem a Unimed, como tem o Centro de Saúde de São Vicente, as pessoas não têm que marcar, você pode entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser dentro do horário que eu estou atendendo, não tem que dar seu nome, os nomes não podem ser dados, por isso não se faz uma lista de presença. Por quê? Porque ninguém vai falar de sua vida dando seu nome. E ao longo de todos os anos de experiência, para evitar a difamação, injúria, dano moral, ninguém se identifica. Então você conta a sua história e não pode ir para frente como a chamada fofoca vulgarmente conhecida, porque todo mundo quer saber quem é. Se você não sabe o nome, a fofoca morre aí. Então eu consigo que pessoas falem de coisas muito particulares. Então uma pessoa que está com crise hipertensiva e frequentemente volta, mas se você não lhe pergunta se tem um problema de relacionamento, se tem está com as dívidas, o cheque especial estourado, os credores tocando, a hipoteca atrasada, enfim. Se você não consegue falar disso, não vai explicar por que ele... Invariavelmente as doenças partem então de um conflito emocional mal resolvido, do medo. Gente, informação dá segurança e segurança dá poder de decisão. O que é que dar a esse indivíduo é o caminho em si, de que atitude deve tomar. Até porque tem gente que come por ansiedade, né, Clemente? Come. Na verdade, muitos. Hoje você tem milhares, não é nem dizer milhares de pessoas que têm esse distúrbio alimentar. Então você tem um conflito ali, a pessoa não consegue dominar. Ela desconta e com certeza no açúcar, né? E ela tem dificuldade. Isso é caso para psiquiátrica mesmo. Não adianta você fazer, como o Hector falou, você pode fazer a dieta que você quiser, mas vai virar sanfona. Diminui um pouquinho, volta. Diminui um pouquinho, volta. É uma ansiedade tão grande. E eu conheço algumas pessoas próximas, nesse momento, que estão passando por essa sensação. Elas sabem que não pode comer, mas não consegue controlar, porque não tem um suporte psiquiátrico por trás. Né? Então, o que acontece? Na hora que você conversa com a pessoa, ela concorda falando, não, realmente. Porque é um conflito tão louco. Porque a pessoa gorda vai ficar menos atraente e ela sabe disso. Na sociedade, né? Mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer esse controle porque é passado uma dieta para ela faz a dieta enquanto ela consegue, à noite ela vai lá e assalta a geladeira e assim por diante. Enquanto você não resolver o problema, o aspecto emocional, como o Hector chamou a atenção, realmente não resolve esses conflitos. E a pessoa vai... Olha, o que o Hector falou aqui sobre o enxugar gelo, eu concordo. Hoje a saúde pública, né, que deveria ser uma saúde à disposição, a gente percebe a dificuldade que é, né, os gestores públicos de oferecer uma saúde a contento. Ontem, como mais uma vez, repetir aqui, ontem a presidente Dilma perdeu lá a estribeira com os apresentadores, porque em algum momento parecia que nós tínhamos uma saúde de primeiro mundo, né, e não é verdade. De jeito nenhum. Faltam. E não pior, os municípios estão levando a pecha de que não conseguem dar uma saúde pública a contento. E, na verdade, a obrigação é do governo federal. Foi o Clemente que trouxe essa informação. Depois daquele dia eu não dormi mais, viu, Clemente? Depois que você falou que o governo federal gasta 5% do PIB na saúde. 5%. É assim, e aí você citou alguns países, a Argentina, por exemplo, a Argentina gasta 8,1%, aproveitando o Hector. A Argentina gasta 8,1% do PIB em saúde. Ou seja, 60% a mais que o Brasil. E o Brasil, olha só. Agora, veja, eu tive essa experiência, eu sou médico na Espanha, e a situação não está resolvida porque é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Mas, nesse último ano, quando entrou o novo governo, que saiu o Partido Socialista, entrou a direita, reduziram, começaram a cobrar €1 por receita. Sabem quanto caiu o consumo de medicamentos? 30%. E por €1 você não vai morrer deixando de comprar remédio. É que realmente não funciona. Tanto faz tomar ou não tomar. É que como era dado, o pessoal ia e recebia. Eu fui um dia
a pedir um exame e me atendeu um colega, não? Aí ele me recomendou tomar simvastatina. E deveria ter 40 anos, eu tenho quase 70, 30 anos menos. E ele estava, para meu critério, obeso mesmo, não? Colesterol alto. E eu pensei, digo, tudo bem. E na realidade, o que eu tinha que fazer é o que não estava fazendo, que era uma dieta, tá? Que eu estava comendo em excesso, porque estava nessa necessidade, eu tinha que, já estava decidido. Tinha um problema emocional. Claro, eu tinha que voltar, tinha que optar, tinha que deixar a Espanha por problemas familiares aqui, por isso optamos por voltar. E nos últimos 2 meses eu fiquei em uma situação de estresse, de conflito. De conflito. Primeiro porque as comidas, as tapas espanholas, que são os petiscos, e os amigos que sabiam que iam embora nos convidavam para almoçar. As caldeiradas. Se come, se bebe muito. Por isso meu colesterol, o colesterol sobra quando nós começamos a perder o controle. Ou seja, isso está na orelha, meu livro está. O controle. O colesterol sobra quando o indivíduo pensa e não consegue fazer. Mas é muito... tá, no caso emocional. Exato, e o colesterol você produz 80% do seu colesterol. Então, quando você se prepara para atacar... Não tem nada a ver com a alimentação. Não. O que eu ia dizer é o seguinte, também é difícil pra caramba nos dias de hoje, né? Eu, por exemplo, eu acho que todo mundo tem um vício, né? Tem uns que têm vícios de drogas... ilícitas. Eu sou viciado em drogas lícitas. Eu sou viciado em Coca-Cola. Eu sei. Eu vou morrer de Coca-Cola. Mas o que chama a atenção é que é difícil. Você tem que viver dia a dia numa cobrança de si mesmo, de evitar as comidas, de evitar isso, de evitar aquilo. Não é isso, E não esquecer, aproveitando o que o Héctor falou, quer dizer, ele já citou bem essa parte, e o exercício físico. O exercício físico também ajuda a baixar o colesterol. Porque, como o Héctor chamou a atenção, 70% a 80% do colesterol é produzido no fígado. Claro. O restante que vem da dieta que você come. Então tem gente que, apesar da dieta, ela não consegue controlar o colesterol. Né? É só lembrar, posso falar aqui porque ele fala, o nosso amigo Gessé aí. Grande Gessé. Colesterol... Ele não consegue controlar? Ele não é gordo, não é obeso. O colesterol do Gessé bate 2.000. Mas está de brincadeira. 2.000, 2.000. É mesmo? É. Então você pega aí o ideal 200. Ele não é obeso nada. Hipercolesterolemia familiar. É um nome esquisito. Hipercolesterolemia. Ele tem que tomar cuidado. Então, porque ele é um diabético, não é isso? Não, ele não tem diabetes. Não. Mas ele tem um colesterol sempre alto, independentemente, claro, quando ele faz a dieta, isso melhora. Mas então tem que Nesse caso, aí sim entraria a simvastatina que o médico, aconselhou. Eu estou falando dos 60% das pessoas que têm que controlar isso. Exatamente. Ou seja, o que nós podemos, e eu canso de falar isso, que tudo é genético. Só podemos mudar estilo de vida. E meio ambiente tu tem que procurar, porque tu não muda o meio ambiente. Não muda. Então, eu digo, me dizem, por que não mora na Espanha? Por que não fica na Espanha? Na Espanha se vive bem, mas hoje não se ganha bem. Você não consegue ganhar tanto dinheiro na Espanha. A economia não... E aqui você talvez não vive tão bem, mas você tem meios de ganhar e sobrevivência melhor. Mas você tem que procurar aquele espaço onde você se sente bem. Agora, estilo de vida cabe a você. E quando você mencionou muito bem, a atividade física é determinante. Então, eu sempre digo que você tem que fazer musculação, sem dúvida nenhuma. Esforço, ou seja, trabalho braçal é básico para a saúde. Sedentarismo hoje é considerado doença por Organização Mundial da Saúde. E sedentário é todo indivíduo que vive sentado e tem residência fixa, para alguém que não tenha claro. Então, praticamente somos todos sedentários.
o mais pesado que pega um controle remoto, E agora tem os carro de vida elétrica, e agora tem televisão que você muda o canal falando. Pois é, hoje, Globo, aí você não precisa nem ter. Mas agora, Hector, e no campo você trabalha hoje? Sim, a tecnologia invadiu o campo. Mas, Hector, olha que coisa interessante. Nós estamos falando aqui da saúde, né? Nos Estados Unidos, aqui e tal. E aí a gente vive um momento difícil, né? Com essa chegada do ebola de uma forma preocupante, né? Morreu o padre espanhol lá e traz essa insegurança. E você fez um programa aqui com a Fernanda, acho que umas 2 semanas atrás, 10 dias, Clemente, e nós estamos falando dos portos e aeroportos, né? Dizendo, não, a pessoa deve estar preocupada e tal. E no dia seguinte saiu uma matéria que os aeroportos, inclusive de um santista, o Marcelo Quintela, um dentista, deu uma entrevista, ele estava preocupado, que ele estava na Nigéria, foi para a África do Sul, foi para Madrid, veio para o Brasil, e nesse percurso ninguém perguntou nada, ninguém fez exame nenhum, e foi o que você falou, que, o problema está dentro do avião. Né? A gente fez um comentário, porque tem um cientista americano que falou realmente, na verdade, que o maior vetor de doenças, desse tipo de doença, é o avião. É o avião. Quer dizer, claro, isso é figurado, mas no sentido é a realidade. Mas no sentido de dizer assim, transporta as pessoas de um lugar para o outro e uma doença dessa vai contaminando, né? Você pega a África mesmo hoje, você praticamente está esticando, perder o controle. Não só o avião, como os navios, o Cirino do Sindaport, também 2 dias depois, quando o ministro da Saúde disse, não, nós estamos lá, está tudo sob controle, e o pessoal do Sindaport fez uma pesquisa entre os trabalhadores portuários, se eles estavam informados, se tinha algum... Não, ninguém estava sabendo de nada, ninguém sabia o que fazer, o que mostra a fragilidade, né, do sistema. Claro, você pega uma pessoa lá que foi contaminada, acabou. Você vai disseminar isso mesmo, e é difícil o controle. Como é uma doença que praticamente não tem cura nesse momento. Ainda não, né? Conseguiram controlar com aquele chamado soro secreto lá, que provavelmente vai ser utilizado numa larga escala, mas ainda não existe uma vacina específica para isso. Né? Inclusive estava lendo um artigo que pareceria ser que a substância que se vai usar é derivada do tabaco, da planta do tabaco. Então, há muito investimento no tabaco e na planta do tabaco, porque serviria para fazer a medicação adequada para o tratamento. Então, há muito investimento, e como se está perdendo muito dinheiro em todos os que investem em tabaco, se está aproveitando essa brecha para poder trabalhar em cima do tratamento do ebola. Agora, uma coisa que pode deixar mais tranquilo as pessoas e não entrar em pânico é que é contato direto. É direto. Para conseguir você se contaminar com ebola. Ou com pacientes que estão afetados, ou com roupas, ou, por exemplo, parece que um ataque, roubaram um centro de saúde, e aqueles que vão entrar em contato com isso. Então, para chegar a um avião, um indivíduo com todos esses elementos é complicado. Mais difícil. Por isso que talvez não se deu tanto ênfase num controle disso, né? Agora, eu acho que, eu sempre digo, vamos tratar de lo que está a nosso alcance. E, por exemplo, ontem, na reunião que eu tive com os pacientes nos 2 programas que eu tenho, tanto em Santo como em São Vicente, começaram logo a falar do triste acidente. Digo, gente, vamos deixar isso, porque já foi muito trabalhado. Quem quer falar de você, de seu problema? Ninguém fala. Quando você tem que falar de você e assumir que você é o único responsável pela sua saúde, e isso é o que eu tento passar, que é você que tem que se ocupar de sua saúde. Não delegue no médico, no remédio, a solução. É você que tem que fazer musculação, é você que tem que fazer dieta, é você que tem que parar de engolir sapo. Engolir sapo faz mal à saúde. E geralmente esses sapos são os que eu chamo sapos de estimação. São sapos que você vive em contato.
geralmente Mas é difícil, esse com é quem difícil. comemos é um familiar direto, é o cônjuge, é o filho, é o contato familiar ou o contato laboral. E o pior, Sempre viu, é assim. Hector, é que você E isso que deve ser tratado. Você corre o risco de, nesse convívio social, né, com quem comemos, pode ser o zelador. Também. Pode ser um colega de trabalho que você convive muito tempo. Nós tivemos um caso aí do camarada que matou o zelador. Ah, mas ele já tinha ele já tinha cometido crimes, depois descobriram, ele já tinha passagem por esse tipo de atitude. Mas vê qual o risco que nós corremos no dia a dia, né? Hoje eu vinha no trânsito, um cara fez uma bobagem, né, me fechou para entrar na Lobo Viana, né, e me assustei e buzinei. Aí depois ele ficou parando do meu lado e eu falei, vou abrir o vidro, mandar ele pra puta que pariu. Mas aí eu pensei, puta, não vai levar a nada, né? Aí deixei passar, foi a melhor coisa, mas é difícil fazer isso. E você convive isso diariamente, né? Não tem como. Quer dizer, você falou isso aí, é melhor não reagir mesmo, que o cara pode estar armado. É verdade, né? É verdade. Mas esse conflito não tem como. Eu Não saí tem da Multimagem, como. vim para cá também, fiz um AUE lá com um monte de setor, porque você vê alguma irregularidade, você quer consertar, as pessoas não assimilam, você tem que trabalhar esse lado. A competitividade nas empresas também faz com que todos nós, né, ou aqueles que lidam com isso, também vivam esse estresse, né? Da excelência, do atendimento, você quer atender muito bem todo mundo, porque às vezes uma pessoa que tenha qualquer tipo de problema, já vira hoje no mercado, né, nessa concorrência, você dizer não, as pessoas também não estão acostumadas, né, a ouvir não. Tem. Mas eu comentei isso por causa do que o Hector falou, do engolir sapo. Quer dizer, eu bato mesmo, eu trabalho bem esse negócio do estresse, que é super importante para a nossa vida, né? Sem estresse você não vive. Mas tem que saber controlar, claro, gerenciar não perder, o processo. gerenciar Isso é um exercício. Isso é um exercício. Então eu brigo lá, faço, daqui a pouquinho eu já esqueci. Se precisar, vou bater de novo. Mas sempre com o objetivo de melhorar. Mas eu consigo trabalhar bem esse lado, eu consigo controlar. Opa, estou passando do limite. Olha, é isso que você está falando, viu, Hector, do estresse. As pessoas envolvidas, né, no acidente, não as pessoas que eu digo, os moradores, né, que tiveram. Tem uma senhora lá, estão fazendo uma campanha na internet, ela perdeu tudo, né? Até a situação dela ficar resolvida, ela tem que sobreviver. Então, o estresse, né? Esse é o famoso estresse pós-traumático que muitas pessoas estão vivendo e vão conviver com isso, mas parece que a Prefeitura de Santos está dando um apoio psicológico, aí está acompanhando isso, não sei. Pelo menos o que eu escutei. Agora, sem dúvida, essas pessoas vão necessitar um apoio importante. Eu acho que mais do que o apoio psicológico, que é fundamental, mas acredito que a Prefeitura deve estar preocupada em fazer uma interlocução entre as pessoas que moravam e perderam seus pertences e a seguradora, a empresa do avião, que tem uma responsabilidade direta. Não é? Porque às vezes essas pessoas não sabem nem na porta de quem vai bater. Né? E acho que é uma interlocução entre seguradoras, empresas do avião, né? Até aproveitar esse momento dessa pessoa tão carismática que descobriram que o Eduardo Campos era. Acho que até nisso é importante tentar minimizar o sofrimento que muita gente deve estar vivendo lá. Eu vi uma outra senhora lá de 100 anos, o apartamento dela está destruído, ela não pode nem entrar no apartamento ainda. Tem o senhor da academia, com certeza não deve estar podendo usar a academia, enfim. Há uma série de situações que vão levar as pessoas a um estresse. Olha, eu me recordo quando o Collor rapou o dinheiro. Né? Lembra disso? Em 90? Poxa, 89. Teve gente que infartou. Muita gente ficou. Morreu. O estresse, blum. Então, imagina uma pessoa que tem um avião, né, não é uma coisa comum, né? Um avião caiu na sua casa. Imagino que ela não deva estar vivendo. Então, acho que essa interlocução, lógico, o apoio psicológico é importante, lógico que é, mas mais do que isso é criar nessas pessoas a expectativa de que o seu problema vai ser resolvido. É eu concordo.
O apoio vai não só psicológico, mas econômico fundamental. Mas eu acho que tem que ter, eu acho que essa integração que o Augusto chamou atenção, do órgão público, no caso a Prefeitura de Santos, eu acho super importante. Por quê? As seguradoras, o processo até o pagamento é lento. Anos e anos. É verdade. Tem gente que não recebeu ainda o seguro da época do acidente da TAM. Olha só. Então você imagina quantos anos. É. Né? Então, isso vai demorar muito. Se as pessoas dependerem disso, estão ferradas. Não vai conseguir esse estresse pós-traumático, como é que chamou a atenção, não vai sumir. Então, eu acho que nesse momento a integração entre o órgão público, no sentido de fazer uma pressão, não sei até que ponto resolve, mas de certa forma. Mas tem que fazer. Tem que ser feito para minimizar o sofrimento das pessoas. A seguradora vai pedir, olha, o senhor me traz a nota fiscal da televisão. A nota fiscal da geladeira. Já acabou, né, meu? O cara pediu a nota fiscal da televisão. Da geladeira. Já acabou. Então, ou alguém toma pé firme nisso, né? Porque pode entrar na justiça. Não estamos falando da questão de justiça. Como o Clemente falou, o cara vai entrar na justiça, a seguradora vai levar isso para o Supremo Tribunal Federal. Vai levar anos e não vai resolver. Então, tem que ter uma decisão política, chamar lá a família do Eduardo Campos, ele é riquíssimo, a família riquíssima, chamar a empresa dona do avião, que até agora ninguém sabe quem é, né? Era uma empresa de Ribeirão que vendeu para não sei quem, que depois vendeu para não sei que lá. Então precisa descobrir esses mecanismos aí. Temos o Márcio França, que é candidato ao vice-governador, deputado federal, muito ligado ao Eduardo Campos, muito ligado ao Paulo Alexandre, que pode fazer talvez essa articulação de dizer assim, olha, a prefeitura já tem mapeado os prejuízos, né, as vítimas materiais, já tem mapeado, esse pessoal, tem essa senhora com a filha, ela precisa ser indenizada, urgente. Tem que arrumar um lugar para ela morar, alugar uma casa, um apartamento, uma vaga em hotel, alguma coisa. São ações imediatas, né? E o Clemente colocou muito bem, se depender da justiça, a justiça, nós sabemos que o nosso processo judiciário permite, né, diversas contestações, e aí a empresa vai, pede mais não sei o quê, e vai indo. Eu imaginava isso, pessoas vítimas da TAM ainda não tivessem recebido. Muita gente não recebeu. Quem fez acordo, mas o acordo foi feito muito abaixo. Abaixo da expectativa. Aí não adianta. A pessoa, depois ela recebe uma indenização, não consegue comprar nem metade da casa. É verdade. É uma vergonha. É uma vergonha. Isso é imprevisível e o que a gente tenta trabalhar sempre nessa... A vida, né? Como é as coisas. Em você saber que o único real é este momento. É verdade. Ontem foi embora, amanhã ainda tem que vir. E se você não trabalhar esse presente e se preparar para o imprevisível, que é o futuro, e essa é a ideia de poder você se alfabetizar emocionalmente, é saber administrar o que possa vir a acontecer. E, obviamente, ontem eu estava falando com meu amigo, o professor Juarez, e uma das vítimas, né? Dentro de todo o que aconteceu, foi algo realmente dentro do que se pode considerar milagre que tenham morrido só os tripulantes. Aliás, quem estava no avião. Quem estava no avião. É algo assim, quando vi aquele espaço onde caiu esse avião, realmente tem que agradecer todos que não morreu mais ninguém. Eu tenho mais 2 minutos, Gisele. 2 minutos. E eu acho assim que... Foi na quarta-feira que aconteceu, né? Eu liguei para o Héctor, né? Porque 5 minutos depois. É próximo da minha casa, nós sentimos o barulho não, mas nós sentimos o impacto, os vidros e tal. Eu até achei que tinha sido uma explosão de botijão de gás. E aí, quando eu vi, nós olhamos e falamos, pô, é ali naquela região. Eu liguei para o Héctor para avisá-lo, disse, olha, me parece que caiu um helicóptero nas proximidades da academia. E quando você me ligou de volta confirmando, né, a Fernanda, a gente estava junto e a Fernanda teve uma crise na hora. Por quê? Que a primeira imagem, a ideia que você tem, olha, caiu um helicóptero na academia, que morreram 10, 15, 20 pessoas, e a Mahatma é uma academia muito procurada, então criou-se essa... E olha, como a vida é, né?
A vida é uma caixinha de surpresa, né, Clemente? Com certeza. A pessoa mora na Bahia, meu tio mora lá, o Aparecido mora na Alexandre Herculano. A pessoa mora na Alexandre Herculano, na cidade de Santos, não tem nenhum aeroporto perto. Às vezes a pessoa está com a sua vida estabilizada, não imagina aqui, né? Nada muito fora. Cai um avião, cai um jato na sua casa. Você pensa tudo menos isso. Não né? Entra uma turbina dentro do seu apartamento. Você vê como a vida, não é? Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para o imprevisível, né? Quer dizer, ninguém diria, olha, um avião cair mas ali, Alexandre Herculano, não é rota de voo, eventualmente, fosse um helicóptero, que os caras da Comeri vão e vêm toda hora, tal, mas um jato. Então, o que a gente pode deixar aqui, eu queria deixar aqui aproveitar, até hoje eu não tinha falado sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito doloroso para todas as pessoas, mas acho que os familiares têm que se unir, vocês têm que se reunir, vocês têm que pressionar as autoridades para que elas sejam os interlocutores desse processo de forma política. Porque se vocês dependerem, torço para que não aconteça, mas se vocês dependerem, seguradora, empresa de avião, esse pessoal todo, e eles veem que vocês não têm força, eu acho que isso vai demorar muito. E as pessoas precisam resolver os seus problemas para ontem, né? Porque tem gente que não tem para onde ir. Ô Hector, muito obrigado pela sua participação, fiquei muito feliz de vê-lo. Você está bem, hein? Estou bem. E a cor do cabelo ficou boa. Claro, foi a mulher que escolheu. O Clemente não podia encerrar sem uma brincadeira com o meu amigo argentino, tem que aproveitar. E olha, eu estava vendo ontem umas frases do Lula, frases que o Lula disse, e uma delas foi a seguinte: a Copa do Mundo no Brasil não vai dever nada, nenhum argentino vai poder, não vai ficar devendo nada a nenhum argentino. A frase do Lula em Zurique, quando decidiram fazer a Copa do Mundo no Brasil, ele disse isso. A principal referência dele foi essa, e a Argentina vice-campeã mundial. Clemente, muito obrigado pela participação. Obrigado, deixar um minuto para o Clemente finalizar. Obrigado, viu, Clemente? Eu queria agradecer o convite, Augusto, e dizer bem-vindo, Hector, com esse trabalho magnífico que ele tem feito ao longo do tempo. Agradecer a toda a equipe e um beijo especial para você, telespectador. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado. Hector, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado e agradeço aos telespectadores. E é uma grande emoção, porque foram muitos anos em Ação e Reação e Augusto foi um dos grandes apoiadores desse meu trabalho. Muito obrigado, Augusto. Muito bem, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.